Ok, pessoal, já de volta. Então, rapidamente passando aqui pelo Facebook. Diogo do Vale, bom dia. Bom dia, Vitória Schwenk. Ricardo Seabra, bom dia. Mauro de Oliveira, a ponte em frente à cabine da PM, na Praça Olímpica, também está há muito tempo com as ferragens à mostra. A gente já está sabendo, já está providenciando essa matéria também. Aquilo ali foi obra de Malhardes. Quem fez aquela ponte foi seu Oswaldo de Carvalho, Oswaldo Armador, lá do Alto, irmão de Moacir de Carvalho. Ele foi o construtor da ponte. Simone, bom dia. Fernanda Perrim, bom dia. Leonardo Mendes, bom dia. Isabel Costa assistindo a gente, bom dia, Isabel. Eliane Charles, bom dia. Antônio Carlos, bom dia. E bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aí pelo Facebook, nos acompanhando pelas redes sociais. Vereador Rangel, já é com você. O microfone já está aí. Bom dia, Rangel. Bom dia, Hélio. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, os ouvintes aí. Já chegou, mas tá aqui na cozinha, e os telespectadores da Diário TV. A Vanderlei já está no cafezinho, mas obrigado aí pelo convite. Essa oportunidade de estar aqui na Diário TV, essa líder de audiência na cidade. Rapaz, você é policial, não te assusta, né? Quer dizer, você ainda é policial, né? Tô na reserva remunerada agora, né? Sou veterano agora da Polícia Militar, mas eu estou vereador, mas policial sempre. Não te assusta isso que aconteceu de ontem para hoje aqui em Teresópolis, não, rapaz? Como é que você vê isso? A polícia sendo atacada. Assusta, mas não surpreende, né? Assusta como morador, tenho aqui minha família, tenho aqui amigos, né? Minha cidade, e assim, mas não me surpreende. A gente vê isso aí, essa expansão, né? essa progressão da violência, ela é uma coisa que está no estado todo, que está no país todo, e você só vê as leis cada vez sendo mais esmolecidas, né? Então, e eu digo o seguinte, enquanto a única instituição que estiver presente dentro de todas as comunidades ou em todos os lugares for a polícia, a gente vai enxugar gelo. A gente vai enxugar gelo. Enquanto não se tiverem ações viáveis, enquanto você não levar para dentro das comunidades esporte, lazer, educação, serviço público de verdade, é o que a gente vai ter, violência. Ok, deixa eu convidar a Vanderlei, que está no café, e a Bibi também, né? Para entrarem pela cozinha, né? Já entra pela cozinha, já vem para cá, que a gente já está dando bom dia. Meu WhatsApp não para. A Nina também está aqui comigo pelo WhatsApp, todo mundo conversando aqui, me mandando informações sobre esses fatos que estão acontecendo, que aconteceram hoje em Teresópolis, né? Estão acontecendo em Teresópolis, nas últimas horas aí, tiroteio lá no bairro de São Pedro. Vanderlei também mandou fotos aqui, enfim, informações chegando. E bom dia, direto aí, já vou com o Vanderlei e com a Bibi, depois de um longo tempo, Bibi. Que bom que você voltou. Eu tô tão feliz, Hélio, tava com saudade do programa, mas aí você me coloca numa enrascada dessa. Eu, como mulher, no meio dessas duas feras aqui, né? Vamos ver, um prazer imenso estar aqui novamente. Não vou nem conversar com eles, só vou falar com vocês. Eu achei ótimo. E vou falar, eu atrasei, como sempre, porque eu não sei ser mãe de duas crianças, agora eu tenho dois. E aí, arruma um e arruma outro, e se arruma e sai, fiquei completamente perdida, perdi a mão. Bom dia a todo mundo, um prazer imenso estar aqui. Tá, vamos lá, a gente falou muito do neném. Ficou um tempo legal no hospital, né, vocês, né? Nós ficamos 2 meses na perinatal. Quero agradecer muito ao Constantino Otaviano, à Rede D'Or, todos os técnicos, todos os enfermeiros, todos os médicos, a doutora Júlia, diretora do hospital, enfim. E aproveitando, Hélio, a gente tem um vereador aqui. Vereador, muitas mães do SUS têm as suas crianças lá na neonatal, né? E é preciso que elas cheguem até lá todos os dias para fazer essa visitação. É realmente assim muito complexo, porque isso demanda dinheiro. Dinheiro de passagem, alimentação lá, né? Para que elas possam ver seus pequenininhos. A minha nasceu com 920, 33 semanas. Nossa, muito pequenininha. Mas tem crianças lá com 480 gramas, com 1,2 kg. Então, assim, a gente precisa voltar a olhar também para essas mães, né? São muitas questões que acontecem, eu acho que a gente pode se aproximar. Eu sei que são muitos temas, né, vereador? Eu sei que são muitas coisas para a gente tomar conhecimento. Mas, Vanderlei, assim, impressionante como a gente tem mães que não é tão fácil essa visitação. A gente ficava lá revezando das 11 horas até as 22 horas, todos os dias. Isso foram 70 dias. E a gente acompanhou muito. É um serviço realmente de excelência.
O Constantino Otaviano está de parabéns, mas eu acho que a gente precisa também voltar a olhar para essas mães, para essas mulheres que precisam se locomover todos os dias para verem seus prematuros. E realmente uma rede de apoio, política pública para que cuide dessas mulheres nesse caminhar, né? Eu acho que é fundamental. Para a gente ter um olhar assim, a gente vai tendo um olhar para a cidade, de cuidado, de política pública, para pessoas que realmente necessitam de mais cuidados. Vanderlei Pérez, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, vereador Rangel. Bom dia, Bibi. Prazer estar aqui com vocês, né? Hoje eu vou só ouvir, hein? E a gente tem muita coisa para perguntar para o vereador, né? Tem muito papo bom aqui. Certamente que o Rangel tem informações aí que vão contribuir bastante para esse entendimento da gente do que está acontecendo com a cidade. Vereador, a gente já começa com isso e eles vão te fazer perguntas também. A gente vai debater, começar pela água. Água, esgoto e lixão, que esses assuntos se misturam. Qual é a real situação hoje da água, da venda da água em Teresópolis? Vai acontecer no dia 31? Não vai acontecer? Vamos entrar nesse assunto. Bom, primeiro dizer que quando eu vi lá quem estaria presente, já fiquei com receio. Não fui, rapaz, a coisa vai ser... Mas eu achei que eu ouvi mais. Mas é um prazer estar aqui. Hélio, essa questão da água virou uma incógnita para todo mundo, né? Uma cidade... Aliás, a gente tem visto isso quase que em todos os lugares, mas uma cidade onde um poder passa por cima do outro, ninguém respeita ninguém, é a pergunta mais difícil para te responder, vai ter ou não vai ter? Se a gente for falar de legalidade, se a gente for falar de respeito ao cronograma, né, à ordem cronológica das coisas, não tem que ter, não deveria nem estar sendo desse modelo. E aí muita gente diz assim, mas você não é a favor, eu sou a favor que tenha água tratada, esgoto tratado, tem que ter tudo. É um absurdo essa cidade ainda jogar esgoto dentro do rio. Isso é fato. Mas o erro começa lá atrás, em 98. O erro começa em 98, quando termina o contrato que foi assinado em 78, né, que findava em 98, que dizia, nesse contrato diz que o próximo contrato deveria tratar de água tratada e de tratamento de esgotamento sanitário também. E aí, quando você tem uma prestação de serviço que não é contratualizada, que não tem um contrato, você cria um emaranhado de coisas que ninguém manda, porque você não pode cobrar porque não está contratualizado. O prestador fica prestando a título precário, e a título precário ele não vai investir porque ele não tem segurança de investir. E aí dizem assim, mas hoje eu sou um defensor que permaneça a SEDAI, mas que se trate, que se puxe ela para fazer um contrato. Olha, eu não posso tratar esgoto. Macaé, ela terceirizou o esgoto. Macaé, quando privatizou, né, quando terceirizou o tratamento de esgoto, a SEDAI permaneceu tratando água. E a empresa usa o sistema de distribuição, de marcação lá da hidrometragem da água para cobrar o esgoto. Então, é um tema complexo. A gente tem visto falar também, vamos municipalizar. Seria uma opção. Até porque eu sou até a favor de muita privatização, mas para coisas específicas. As estradas, ninguém precisa negar que depois que se privatizou, melhorou muito. Telecomunicação, depois que se privatizou, melhorou muito. Mas água, porque se eu deixar de ir para a estrada, se eu não passar no pedágio, só se tiver uma necessidade muito grande, eu posso deixar de passar. Telefone, se eu ficar com o meu cortado, eu vou pedir o Wi-Fi da Bibi emprestado, do Vanderlei, da Diário TV, né? Vou dar meu jeito. Mas e água, se eu ficar sem? Nesse modelo, não é um modelo transparente. Então, acho que por uma questão de respeito à população, de respeito às leis, de respeito aos poderes, não tem que acontecer, e eu entendo que já foi tudo sinalizado e dito para não acontecer. Mas, quando você tem alguém que se identifica como um ditador, aí fica complicado de você saber a cabeça de uma pessoa dessa. Informação que eu obtive ontem é que dia 31 não vai haver a licitação mesmo, não tem tempo hábil para haver a licitação. Essa foi uma informação que eu obtive ontem. Vanderlei confirmou isso ontem com a gente conversando aqui. Fala, Bibi. Só me permitir, Bibi, até dentro disso que você está falando, Vanderlei, eles querem fazer uma coisa de forma tão desesperadora, tão atabalhoada, porque eu fiquei sabendo, e a gente mora em Teresópolis. Teresópolis parece uma cidade grande, mas é pequenininha, a gente conhece todo mundo. Outro dia chegou uma empresa dessas que tem intenção de comprar a outorga de água da cidade. E aí eles tentaram ir visitar, e assim, a SEDAI ela é um órgão público, mas as suas instalações ela tem critérios para você estar lá dentro, ainda mais nas estações de tratamento, aonde tem equipamento. E aí essa empresa tentou, a prefeitura fez um contato, segundo as informações que eu tive lá, com a SEDAI pedindo para que essa empresa fosse na hora. E eles disseram, olha, a gente está passando por um momento de manutenção lá,
a gente não tem ninguém para disponibilizar para acompanhar, até porque isso tinha que ter sido agendado antes. E meia hora depois, a pessoa que estava lá na ETA, do Holiday ali, né, na entrada do Holiday, ligou para a cidade e falou, olha, tem um grupo aqui que chegou do nada e está aqui dentro. E aí eu soube que a administração da SEDAI de Teresópolis teve que correr para lá. Os caras simplesmente foram lá e invadiram. Não, a gente vai entrar. Então, assim, o desespero é tão grande que eles estão até invadindo, né? Estão até invadindo as repartições. Então é uma vergonha isso. Quer se fazer uma coisa. Essa vergonha de falar de audiência pública. Que audiência pública que teve? A audiência pública já diz, é pública, tem que ter público, tem que ter as pessoas ali. A gente já estava pós-pandemia. E aí faz uma audiência online, uma audiência pública online, que não tinha um critério certo, que você, Vanderlei, fazer uma pergunta, tinha que preencher quase que 200 formulários, um absurdo. A minha pergunta não foi respondida. Eu fiz uma pergunta para essa audiência, através da TV Diário, que é a questão da taxa mínima, da conta mínima dessa empresa, né? A SEDAI ela te fornece 15 mil litros pela tarifa mínima. E nesse edital que está aí, esse edital Mandrake, que deve não acontecer, a tarifa são 14 mil litros. Então, a empresa vai dar 10% de desconto na conta da água, mas ela já tirou 1.000 litros da conta da água. Então, não tem 10%, porque se você gastar 15 mil litros com essa empresa, suposta empresa poderia ganhar, você vai pagar mais do que já paga a SEDAI. Exatamente. Então, ou seja, essas malandragens, essa má-fé, sugere uma fraude no processo de concessão, porque você está fraudando a opinião pública com as audiências fajutas, audiências em espaços que não cabia a quantidade de pessoas, audiência no Pedrão sem som, num espaço enorme onde as pessoas não ouviam. Eu tive lá, quem esteve lá, aquilo foi uma aberração, porque o som era um som para 20 pessoas, né? Aquele sonzinho rachando, né? E o som, quando não é adequado, ele racha, ele atrapalha o entendimento do que está se falando, e tudo muito direcionado, sem querer explicar. Rangel, a coisa é tão séria que, em entrevista aqui ao Hélio, há umas 3 semanas, o Hélio fez uma pergunta interessante para o prefeito. E o Hélio não insistiu na pergunta, não quis desagradar mais, ainda o prefeito já estava desagradado de ter que falar sobre aquilo. O Hélio perguntou sobre a questão da água, do consumo da água nos prédios públicos. A prefeitura tem cerca de 200 prédios públicos. Ainda tem mais os prédios públicos estaduais e federais. Esses prédios não pagam água. Segundo a SEDAI, são cerca de R$660 mil por mês de conta de água que são emitidas para a prefeitura e ela não paga porque a SEDAI não cobra água de prédio público, porque ela tem um fim social. 660 mil por ano vai dar cerca de 8 milhões. Por 25 anos, vai dar cerca de 200 milhões. Estão fazendo outorga da água por 200 milhões. Então, ou seja, a empresa vai pegar um empréstimo de 200 milhões para pagar a outorga da água, vai pagar prestações de 8 milhões por ano, que nós é que vamos pagar essa prestação da água da SEDAI. Isso é uma vigarice. Primeiro, porque essa água não vale só 200 milhões. Talvez a água de Macaé valha 200 milhões. Porque lá não tem água. Você tem que buscar água a 100 quilômetros de distância, né? Ou então de Cabo Frio, tem que buscar água em Jutornaíba. Ou então, nas cidades do Rio, tem que buscar água na Serra dos Órgãos, ou nas serras, nas margens da cidade do Rio, que é muito distante, tudo é muito distante. Criar uma rede de abastecimento é muito distante. Nós estamos falando de uma cidade que tem 4 ou 5 pontos de coleta de água, tem uma estação de tratamento, de captação em Providência e uma estação de tratamento em Três Corgos, que você tem água, só ali você tem água para mais 20, 30 anos, sem se preocupar em novos investimentos. É só chegar e abrir a torneira e cobrar a conta. A gente está falando de investimentos. E esse processo de saneamento que estão falando, de rede de coleta de esgoto, não funciona. Esse tipo de galeria que estão fazendo, isso aí vai só complicar a coisa. Isso não existe. E também não é verdade que Teresópolis tem 0% de saneamento. Porque se você considerar 0%, quer dizer que todo mundo joga água no rio, o esgoto sem tratar. Não, nós temos as ETEs. Quando você autoriza um prédio com 100 apartamentos, você tem que exigir uma ETE com a capacidade para tratar 100 unidades. Então, a água que sai dos prédios para a rua, ela sai já, de certa forma, tratada. Não sai melhor tratada, porque a prefeitura não tem mecanismos para fiscalizar a ETE adequada. E nunca se investiu, é apenas uma coisa para cumprir a exigência. Né? O camarada faz lá a fossa e filtro, de qualquer jeito, tal, e fica para o cima, o fiscal vai lá, autoriza, não tem um critério para avaliar isso, não tem técnico para avaliar, e não tem critério para avaliar. Então, nós temos, sim, uma quantidade de água, uma quantidade de esgoto tratada pelas estações de tratamento.
de esgoto, que os edifícios exigem, nem todo mundo joga água na vala e vai para o rio, né? Então, você tem são algumas mentiras que vai se falando. Essa mentira mesmo de que Teresópolis só tem 70% de água, era 70%, agora o prefeito, na última entrevista, baixou para 66%. Só 66% da população recebe água tratada da SEDAI. Por quê? Os outros 34% usam água de poço e água das mangueiras, que é uma água de qualidade, pode não ter a garantia da água tratada da SEDAI, mas é uma água com condições de potabilidade, uma água que pode ser usada e ninguém morreu por beber essa água da mata. Até porque, se você fizer o exame dela, ela vai dar até cloriforme fecal, porque tem a folha que cai ali. E é orgânico. É orgânico, exatamente. Não vai te matar, entendeu? Então essa coisa... E aí você tem uma possibilidade de como vai ficar essa gente que hoje tem a água de graça da mata e que contribui ali, que existe uma associação de moradores, que gera recurso para o próprio morador, que recebe R$10 de um, 5 de outro, não cobra do outro. E é uma coisa de comunidade, que existe muito, é 30% quem está falando. A gente está falando de um pouquinho, porque nós temos muitos morros e as nascentes estão nos morros, né? E quando você tira... E é claro que essa empresa vai chegar, vai cortar mangueira para todo mundo e vai meter o hidrômetro lá e o cara vai ter que pagar R$100, e podendo... Antes ele pagava 10 ou até não pagava. Só que tem um problema. O morador, o pacato cidadão de Teresópolis, ele vai aceitar aquilo numa boa e vai caçar, vai arrumar, vai ser vigia, vai ser motorista, vai ser Uber, vai arrumar vai dar o seu pulo, porque ele não vai viver mais desse abastecimento paralelo de água que ele faz. Só que nós temos a milícia cada vez mais forte nas cidades do Rio de Janeiro e também em Teresópolis. Ela tem presença aqui, certamente, você é policial, sabe dessa presença da milícia em todo o estado, em Teresópolis ela tem a sua influência já. É claro que é um alvo. Se a empresa tem 70% de público, quem é que não vai ficar com esses outros 30%? É um negócio bom demais para a milícia explorar. E aí eu quero ver o cara da empresa, que vai ter o outorga da água, ir lá em cima enfrentar a milícia, que é milícia armada, tem costa quente. Ou seja, nós estamos criando problema onde não tem. Quando você poderia resolver essa abertura da torneira da água, que a SEDAI vai entregar a água para a cidade, pode ser explorado por uma autarquia municipal, que é um modelo maravilhoso, desde que tem a fiscalização da Câmara, dos conselhos da cidade, da imprensa, da sociedade em si, ele funciona muito bem. Ou pela própria SEDAI, Bibi. Ou pela própria SEDAI, certamente. Então, Hélio, quando eu soube do tema, a gente conversou um pouquinho, e a gente sabia que ia nortear sobre essa questão da água, eu falei assim, eu vou dar uma lida. Mas depois, na mesma hora, eu pensei, não. Né? Eu acho que eu falo de comunicação, né? A minha formação também é essa. E aí eu fico pensando quanto o povo de Teresópolis, e aí eu gostei da palavra que o Vanderlei usou, e eu vou começar a utilizar, o pacato cidadão de Teresópolis está entendendo a questão da água. Porque eu acho que é sobre isso. Eu vou falar que, por mais que eu tenha ouvido, por mais que eu saiba os detalhes, me considere até uma mulher bem informada, eu estou sempre lá vendo as sessões da Câmara, eu vejo que o Rangel fala de forma muito assertiva, eu não tenho tanto contato com você, nem sempre concordo, mas sempre respeito, porque eu acho que é sempre uma fala que esclarece para a população parte daquilo que está sendo feito. A gente começou nesse imbróglio da água, não tem tanto tempo, já tinha tido uma primeira audiência, a coisa deu uma amenizada e agora a gente começou a voltar com tudo. E aí a gente começa a não entender algumas coisas. Primeiro qual o problema da SEDAI, né? Por que vai retirar e por que a gente não vai acertar esse contrato? Por que a gente não vai, então, falar aquilo que a gente quer? Eu estou falando assim, bem de chão de rua mesmo, que é como eu gosto de me colocar, em assuntos que eu não tenho entendimento. Ou seja, as pessoas se perguntam isso, né? Por que vai tirar? Por que então a gente não vai rever esse contrato? Por que a gente não vai realmente acertar as coisas? Outra coisa que, de maneira muito forte, eu fico pensando, foi exatamente no ponto que o Vanderlei tocou. Bom, a gente tem, na verdade, um boom de construções na cidade, não é isso? A gente tem realmente, assim, por onde a gente olha, tem um condomínio novo, que eu acho até que é muito benéfico para a cidade, mas a gente se pergunta assim, então essas obras vão sendo permitidas sem a devida fiscalização? Quer dizer, então todo mundo suja água? Então realmente o esgoto não existe? Porque é uma coisa que a gente se pergunta também. Né? É claro que a gente quer uma cidade tratada, como o Rangel falou, todos esses apontamentos que a gente vai fazendo, não é sobre não querer que haja um tratamento adequado, não é realmente sobre não colocar regras, mas por que o povo vai ter uma empresa que a gente liga lá no Bom Dia Rio, a gente liga lá na televisão e só vê problema, né? Então, a gente começa a se perguntar por que aqui seria tão diferente. Então, assim, eu acho que o meu papel aqui hoje, principalmente nesse assunto da água, eu sou povo, eu sou cidadã, eu quero entender um pouco mais de por que a gente não vai, por que a gente vai trocar aquilo que funciona, porque sim.
funciona. Né? A gente não tem falta d'água na cidade, a gente não tem problemas sérios de água na cidade. Me corrijam se eu estiver errada. Eu estava aqui até falando com o Rangel, a questão das nascentes. Né? Eu moro ali no Meudon, na Paraguaçu, quase que aquela rua inteira nascente. Né? Minha avó, eu me lembro dela indo lá na mata, lá em cima na mata, consertar porque a mangueira preta tinha saído, ela ficava doida. Hoje, o Pedro. Esse é o Pedro. É exatamente isso. Então, assim, né, a gente fica se perguntando o seguinte, bom, a gente tem um potencial incrível, a gente tem lá os 7 tanques, que é conhecido pela sua água também, não é isso? Aliás, é por isso que tem esse nome, não é isso? Então, assim, por que a gente está mexendo? Eu acho que a pergunta do Teresopolitano é essa. Por que a gente está mexendo? Por que, então, a gente realmente não coloca bases mais sólidas, a gente não negocia de maneira mais firme, falando o que a gente quer de uma empresa que a gente já sabe que funciona, né? Então, eu coloco essas perguntas para vocês e eu pergunto a vocês o seguinte, será que a população de Teresópolis está efetivamente entendendo esse tema da maneira que deveria? Isso está sendo explicado? Grande pergunta. A grande eu acho que fecha, né? Se me permitir, acho que o Vanderlei pode dar uma aula muito maior, mas dizer o seguinte, é um processo, Vanderlei, eivado de mentiras. Por exemplo, quando o prefeito fala assim, não, porque as classes sociais mais vulneráveis vão ter 80% de desconto. Não, e aí, esse marketing que ele faz diz assim, e aí eu me coloco, pô, então eu vou ter 80% de desconto? A minha mãe me pergunta, filho, eu vou ter 80%? Não, eu vou ter 80% de desconto nessa conta que eu pago hoje. Digo, não, mãe, não é assim. Vários amigos me perguntam, não, pô, isso tem toda uma conta para ser feito. Para você ter 80% de desconto, a tua renda familiar toda tem que ser de R$106. Quem hoje sobrevive com R$106? Quem sobrevive com R$106 consegue, os 80% vai dar R$10 de água. Mas ele só vai ter R$96. Então, eles não explicam isso para as pessoas, que é pela renda per capita de todo mundo, vai dividir os valores, e aí isso vem caindo. Você tem um mínimo de pessoas que vão ser atingidas por isso. O segundo ponto que o prefeito fala o tempo inteiro, não, porque 80%, 60% só não tem. E aí eu digo para o prefeito, hoje a gente tem, e a gente conhece esse imbróglio da Quinta Leblon, Álvaro Paná, Fonte Santa, aquela parte ali da Manuel Leblon também, né, com aquele problema do INSS. A SEDAI tem rede instalada já em todos aqueles lugares ali, mas há anos ela já não pode mais fazer ligações novas, porque tem uma determinação judicial. A empresa nova vai lá atender, descumprindo a determinação. Por que o prefeito hoje não autoriza que a SEDAI vá lá e instale? A gente já vai diminuir esse percentual de pessoas. Tem a questão de que a SEDAI, desde a pandemia, não corta água. Não sei se você sabe isso, a SEDAI, desde a pandemia, não corta água, Vanderlei. E vou te dar um exemplo. Se a SEDAI cortasse água, a gente teria o conjunto Hermitage com 1.600 famílias hoje, todas sem água. Porque aquelas pessoas não conseguem pagar água ali. Porque ali é um idômetro macro, que vai para uma caixa, que depois divide. Algumas pessoas pagam o condomínio, outras não pagam, e essas pessoas não pagam, estão lá com água. Essa empresa privada, essa conta que o Vanderlei fez dessas centenas aí dessas dezenas aí de prédios públicos, a prefeitura hoje estaria totalmente sem água. Porque ela não paga a conta. Cerca de R$700 mil por mês de conta. Ela não paga a conta. E para a empresa, é o melhor negócio do mundo. A empresa está vindo para cá já fazendo conta do seguinte. Eu vou pegar um empréstimo, vou comprar uma outorga aí por 150 até 200 milhões que seja, e vou pagar com o dinheiro que a prefeitura vai me devolver. Com o dinheiro que a prefeitura vai me devolver hoje. E se a prefeitura não paga, e eu vou deixar mais aqui uma pergunta, e aí é uma questão desde lá de 98. Se deixou de pagar durante todo esse período, por que não usou esse dinheiro que não pagava para investir? Porque aonde está esse dinheiro? Perfeito. Você segura um pouquinho aí, que eu tenho um comercial agora, já estou deixando 2 perguntas. Perguntas da Cláudia e Juliana. Cláudia e Juliana fazendo aqui 2 perguntas. Uma delas, quem foi o prefeito que iniciou o processo para vender a água? Primeira pergunta, Vanderlei entra nessa. E o valor que a prefeitura vai pagar das contas das escolas e secretarias vai ser maior do que o valor que o município vai receber? De certa maneira, você já falou sobre isso, mas segura a resposta aí. A gente está indo para o comercial. Lembrando a você o seguinte, Recanto, Centro Gastronômico Recanto. Agora com caldos à noite, né? Muito bom. Centro Gastronômico Recanto. Aliás, Bibi, a gente não tem ido lá tomar café no Recanto, né? Olha, eu tô voltando, hein? Agora vou eu e Maria Laura e Antônio Francisco. Então vamos voltar, Marcelo. Vamos voltar, que lá é o local. Lá a gente bate papo. Aliás, ontem a Gabriela, a pastora Gabriela, já marcou pra gente lá no Recanto. A gente vai tomar um café lá. Eu, a Gabriela, o Márcio, a Marcela e Valéria, né? Márcio e Marcela, antes de ir embora para Dubai, a gente vai passar lá no Recanto.
Eu vou para o comercial, a gente volta já, rapidinho.